Bom dia, irmãos. Graças a Deus por esse momento. Que momento maravilhoso, né? Esse momento de consagrar a Cecília, esse testemunho, né, de um legado de um pai para um filho. Emociona, né? Eu fiquei emocionado ali. Os olhos enchem de lágrimas. Mas é tanta empenho, tantos anos, tanta dedicação. Vale a pena, né? Eu queria pedir que todos abrissem a palavra de Deus lá no livro a carta de Paulo ao Timóteo. A gente vai pontuar alguns aspectos. Eu vou precisar demais. Hoje eu vou precisar, vou pregar junto com o irmão ali da projeção, porque como eu vou ler vários textos, ele vai jogando aí. Se a gente for olhar na Bíblia, na mão vai demorar. Se ele jogar ali vai ser mais rápido. Mas ele vai me ajudar porque ele é craque. A versão que eu estou usando é Almeida século 21. Deixa aberto lá em 1 Timóteo, depois a gente vai poder navegar um pouco mais em várias partes. E muita coisa, quase tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo que eu tenho estudado com o Estevão, né, meu filho de 10 anos. Em alguns momentos a Priscila está junto, outros momentos é só eu e ele. Então, o que eu vou compartilhar aqui, eu tenho ensinado para meu filho de 10 anos. É claro que a gente não começou de Timóteo, né, ele já percorreu várias partes da Bíblia, os Evangelhos, Atos, outras cartas, né? Só que essa carta é uma carta muito profunda, mas ele está pegando, né? E essa carta tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, por se tratar da última carta que Paulo escreveu, essas cartas a Timóteo, porque ele já estava no final da sua vida. Em uma das cartas ele fala até que está sendo entregue como libação, né? Então ele estava encerrando o seu tempo aqui na terra. Então, normalmente, as primeiras e as últimas palavras sempre são as mais importantes, né? Então, Paulo aqui na sua maturidade, está entendendo que o tempo dele está acabando, ele está querendo deixar o legado, os ensinos, as orientações importantíssimas para que agora os discípulos continuem a obra que ele começou e que ele dedicou a vida inteira, né? Então, imagina o quanto de riqueza, de profundidade que tem nessa carta para um filho na fé, né? Para quem não sabe, Timóteo, além de ser um filho na fé de Paulo, Timóteo também vem de uma família cristã por parte de mãe, né? A sua mãe era crente, a sua avó era crente e o pai provavelmente não. Então o apóstolo Paulo, entre outras coisas, acolheu ele como filho na fé, mas provavelmente também como filho, né? Essas coisas se misturam muito, né? Então, ele foi referência desse homem na vida de Timóteo, encorajou Timóteo, e dentre outras coisas que a gente quer compartilhar hoje, a gente quer falar muito sobre que tipo de homem e de mulher que a gente precisa ser no tempo do fim. Então, a gente vai poder pontuar isso em vários aspectos, mas algumas curiosidades que talvez muitos não saibam. Timóteo participou de viagens missionárias com Paulo, e Timóteo chegou a ser preso. Quem sabia que Timóteo tinha sido preso? Timóteo foi preso com Paulo. Então era um jovem, mas um jovem que estava pagando um preço de imitar Paulo, né? Então a gente vai poder pontuar isso. E uma outra coisa também importante sobre Timóteo é que Timóteo vai assumir a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso é uma das igrejas mais importantes da história do cristianismo. Primeiro, porque a carta de Paulo à igreja de Éfeso é considerada uma das cartas mais profundas teologicamente, e porque Éfeso era uma igreja central no cenário de João, ali, quando João escreve as cartas às igrejas, a igreja de Éfeso é quase que uma igreja ponte, igreja mãe para as outras. Várias igrejas surgiram a partir e eram pastoreadas, acompanhadas pela igreja de Éfeso. Então era uma igreja central que falava e enviou pessoas para as outras igrejas. Então agora esse jovem servo de Deus está assumindo uma igreja que cuida de outras igrejas. Então olha a responsabilidade, né? Substituiu o apóstolo Paulo, no tempo que os apóstolos estão todos morrendo. Então a passagem de legado para a segunda geração, irmãos.
Imagina a tensão que Timóteo viveu. E além de receber liderança, Paulo, tudo que ele ensinou, Paulo ainda mandou cartas para que ele, à distância, pudesse continuar orientando ele. E a gente quer meditar um pouco sobre isso. Para começar, abra a palavra de Deus aí em Romanos 8, 28, porque a gente precisa entender, como introdução aqui, que tudo isso que a gente vai falar aqui faz parte de um plano eterno de Deus e como se fosse o projeto mais importante, central de Deus para a vida de Timóteo e para a sua vida e para a minha vida. Aí, Romanos 8, 28. Então, só apenas 2 textos para a gente poder entender a centralidade do projeto de Deus para a nossa vida. Tem como projetar? Está abrindo aí? Isso. Então, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Continua? Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, a primeira coisa que é importante entender a respeito do plano principal. Tem gente que não sabe qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Se entender isso aqui, já é meio caminho andado para o resto da sua vida. O objetivo principal, o plano principal de Deus para a sua vida é que através da salvação e do Espírito Santo, a imagem de Jesus seja gerada na sua vida e você se pareça com Jesus. Ponto. Não é fácil, mas é muito simples. Parecer com Jesus. A vida cristã é parecer com Jesus. Ponto. Nos assemelharmos a Ele. Isso ele deixa mais claro ainda quando ele pega e fala que Jesus, que foi enviado como unigênito de Deus, e agora ele é primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o primeiro de muitos. Ou seja, na mesma forma de Jesus, a gente tem que ser refeito como semelhança de Jesus. Vamos abrir agora lá em 1 Timóteo 1,8. Aqui, Paulo começa a falar para Timóteo, no começo da sua carta, após saudar ele e trazer algumas palavras de encorajamento para ele. Ele fala sobre o cuidado dos falsos ensinos que estavam entrando naquela igreja, e ele já entra na questão da lei. E ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa. Sabemos, porém, que a lei é boa desde que usada de forma legítima. Pode continuar? Reconhecendo que ela não é feita para o justo. Então, a lei da palavra de Deus, a lei, não é feita para crente, para judeu. De forma geral, ela foi feita para o injusto. Vou repetir. Reconhecendo que não é feita para o justo. Então, a lei é feita para o injusto, para os transgressores, insubordinados, incrédulos, pecadores, ímpios, profanos, para os que matam o pai e mãe, os homicidas, continua, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos, os que proferem falsas doutrinas. Pode continuar. Então aqui a gente vai percebendo um cenário que Paulo já está explicando ele está introduzindo logo no começo para Timóteo um caminho de percepção. Timóteo, a palavra de Deus, a lei, na verdade, né? Vamos colocar especificamente na lei. A lei foi feita para os transgressores, maus, ímpios. Não, mas não foi o povo de Deus que recebeu a lei? Sim, porque Paulo explica isso melhor lá em Romanos, que a lei tem o objetivo de trazer a nós o conhecimento do erro e do pecado. Então, ela foi transmitida ao povo de Deus, mas ela, a parte em Cristo agora, ela foi espalhada pelo mundo, né? Então agora, o evangelho do reino, que estava lá que Jesus pregou ao povo judeu, agora pela igreja é espalhado ao mundo inteiro. Então a lei é para o homem mau, ok? E aí a gente vai... Paulo agora vai poder, eu vou meio que fazer um novo encaixe da sequência, tá, irmãos? Parece bagunçado, mas eu acho que vai facilitar o entendimento. Então agora Paulo
como ele trabalhou nas suas 2 cartas, a gente vai pontuar aqui qual é o contexto. Tá bom, Paulo, Timóteo, diante de tudo isso, qual que é o cenário que a gente vive? Qual é o cenário que você vai pegar agora? Eu estou indo embora, eu estou quase morrendo, você vai assumir uma igreja, num cenário. E se naquele tempo o cenário já era preocupante, imagina o nosso hoje, irmãos. Qual é o cenário? E a gente vive um tempo de profundo engano, porque a gente vive numa era que nos é passada a sensação que com a tecnologia, com os recursos, com a modernidade, a velocidade de informações, com a facilidade de redes sociais, inteligência artificial e uma série de outras inovações tecnológicas, isso nos dá uma forte impressão de que o mundo está evoluindo. Você olha o carro que meu pai andava, o carro que eu andava quando era criança, o carro que eu ando hoje, os carros cada vez mais modernos, carros elétricos, inovações tecnológicas, desenvolvimento. Há uma forte sensação na nossa cabeça e mentalidade humana de evolução. Mas quando a gente pensa em outro aspecto de valores, princípios, casamentos, equilíbrio emocional, o processo é totalmente inverso. Nunca houve tanta depressão, tanta ansiedade, tanta doenças psicossomáticas. Hoje tem mais separação do que casamento. Então, nos aspectos de moralidade, de caráter, de família, de bem-estar, de equilíbrio, nós estamos num movimento inverso de destruição humana. Então Paulo vai pintar esse quadro aqui para Timóteo e para nós, lá em 1 Timóteo 4:1, ele pontua isso. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível. Vai falar sobre proibição de alguns alimentos, de casamento. Versículo 4, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, pelo contrário, recebido com ações de graças e com oração. Então ele está falando de uma era em que os espíritos enganadores serão poderosos, levando pessoas a desviar da fé, dando ouvidos a quem não devia, esses espíritos enganadores, e até mesmo doutrinas de demônios sendo ensinadas pela hipocrisia de homens mentirosos. Irmãos, não sei se está claro para você, mas isso aqui ele está falando de uma corrupção até mesmo da igreja. Porque a forma do maligno destruir a obra de Deus, ele já percebeu que não é mandando cristão para a morte, como foi feito na época romana, nos coliseus. Isso fez a igreja crescer. Então a perseguição fez a igreja crescer. Então o diabo usa outras estratégias mais interessantes, mais persuasivas, que é o engano. Então o engano, inclusive sobre falsos pregadores e falsos mestres, espalhados por aí. E depois ele vai citar outros aspectos. Em 1 Timóteo 6:3, ele continua dizendo, deixa eu corrigir aqui. Vamos lá para 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores,
descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Peraí. Até aqui eu estava pensando que ele estava falando de gente que não conhece a Deus, não ouviu o Evangelho, não está em igreja. Aí ele coloca um negócio que estranho, peraí. Ele está falando de pessoas que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele está falando de pessoas que têm um nível de amor a Deus, mas que têm um nível maior de amor pelos prazeres. Peraí. Agora eu fiquei numa crise aqui. Ele está falando de crente ou de não crente aqui? Aí ele continua. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Ele está falando de gente religiosa. Então, pessoas que estão absorvidas de uma fé equivocada. O espírito enganador é o evangelho misturado com as inverdades, com sofismas, com mentiras. Doutrina, mas com pitadas demoníacas. Doutrinas de demônios, como ele falou anteriormente. Olha o cenário, irmãos. A verdade misturada com engano. Ele fala, afaste-se também desses. Está falando porque o crente deve se afastar da aliança e da intimidade com pessoas assim. De ter aliança, intimidade, de ter vínculo de vida. Depois ele fala lá em 2 Timóteo 4:3. Porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Ele está falando de um tempo de que o evangelho, a igreja, os mensageiros de Deus, parte deles serão corrompidos, enganados. E uma multidão será enganada e corrompida juntamente. Um tempo que não apenas a humanidade vai estar vivendo um tempo terrível, de destruição, de maldade, de imoralidade, de engano, de egoísmo, mas a igreja vai sofrer influência disso. E muitos pregadores, mestres e cristãos vão cair nessa depravação, imoralidade. E hoje uma das coisas que a gente mais vê no contexto de igreja a nível mundial se chama hipergraça. Eu vi um vídeo que me chamou a atenção, porque foi muito comentado, daquela, não sei se é atriz, modelo, que converteu, Andressa alguma coisa. Urach, um nome diferente, né? Andressa Urach. E ela aparentemente se converteu, abandonou aquela vida, e deu muito testemunho, ficou muito, entre os famosos e tal. E aí, ela hoje entende que ela é filha de Deus, que ela é cristã, que ela é uma mulher de Deus, mas que a relação dela com Jesus é uma relação muito pessoal. E o que ela faz do trabalho dela com a vida dela, não tem a ver com nada nem com ninguém. Ninguém pode julgar ela. A relação dela com Deus, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, não é da sua conta. Isso não interfere na espiritualidade dela. E até onde eu sei, ela dentre modelo e não sei o que, ela também, hoje ela está ela é atriz pornô. E ela se considera a mulher de Deus, nas entrevistas que ela fala. Então, irmãos, parece que quando eu estou lendo isso aqui, parece exagero, né? Mas está aí, irmãos. Uma mulher que se enxerga como mulher de Deus, fala de Jesus. Eu vi uma pessoa falando lá, ela fala de Jesus para as pessoas. E ela entende que ser uma atriz pornô não é pecado, está tudo certo. Isso é entre ela e ela mesma. Então nós estamos vivendo um tempo que a verdade e a mentira se misturaram de uma forma que, se você questionar, você está em pecado, você está errado. Não, você está me julgando. Religioso, pragmático. Isso aí é o antigo evangelho, o novo evangelho é diferente. Esse é o tempo que Paulo já estava falando lá e que para nós hoje está mais visível do que nunca.
E então Paulo traz esse aspecto todo. E aí Paulo traz uma exortação para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, 1. Diante toda vez que Paulo vai falar desses contextos, ele fala uma palavra, uma frase chamativa muito interessante para Timóteo. Ele fala umas 3 ou 4 vezes aqui. Ele fala: tu, porém, meu filho, tu, porém, homem de Deus, tu, porém, diante de todo esse quadro, tu, porém, não siga isso, não esteja assim, não absorva, não admita, seja diferente na sua geração. Ele vai falar: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que é em Jesus Cristo. O que você ouviu de mim diante de testemunhas, transmite a outros homens fiéis e aptos, e que vão ensinar outros. Foi o que o Júlio falou aqui, né? Que maravilhoso é quando um pai ensina o filho, esse filho vira pai e agora ensina o seu filho, e de geração em geração um legado do Evangelho é passado. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Timóteo, eu plantei as igrejas sofrendo, sendo preso. Você vai assumir agora, você acha que você não vai sofrer? Te prepara, se fortaleça, porque a perseguição vem, e ninguém que quer viver piedosamente vai viver sem sofrer perseguição de algum tipo. Você, como líder de uma igreja, mais ainda, te prepara. Se fortaleça. Ele traz o que para mim hoje é o resumo da mensagem que eu queria compartilhar com a igreja. Um espírito de um soldado. Nesse tempo, nós precisamos entender, irmãos, discernir os tempos. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de colheita? Não. Quantas pessoas se converteram aqui nos últimos 6 meses? Qualquer igreja, não é aqui não, é qualquer igreja. Não é tempo de colheita. As igrejas que estão crescendo são as igrejas que estão, assim, não todas, né? Mas que estão pegando mais leve, uma linguagem mais musical, artística, menos palavras, mais música, palavras mais motivacionais, palavras de bênção, de prosperidade, de autoajuda, não de confronto, não de santidade, não de arrependimento. Então esse é o tempo que a gente está vivendo. Então, nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo de engano, apostasia, um evangelho misturado, e está vindo claramente, não sei se você percebeu isso, mas estou te dizendo claramente, um tempo de perseguição. Alguém aqui duvida disso? As liberdades estão sendo removidas no nosso país. Política, religiosa. Hoje na Europa, se você prega na rua, você é preso. Já vi vários vídeos. As liberdades estão sendo removidas do mundo inteiro, e no Brasil nem se fala. Estamos diante de um tempo difícil, irmãos. E diante de tempos difíceis, nós precisamos de quê, irmãos? Homens e mulheres fortes. Nós precisamos ser fortalecidos na graça, no poder de Deus. Coragem, ousadia, intrepidez, sabedoria, amor, moderação. Mas é um tempo que a gente precisa crescer em força interior, coragem, para suportar o que já está à porta. Então Paulo está falando aqui, nenhum soldado em serviço se envolve com os assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou. Então Paulo está falando assim: Timóteo, nesse tempo terrível, em que você precisa pensar um pouco, ou muito, né, como soldado. Eu não sou soldado, então eu teria muita limitação de falar sobre isso. Talvez quem trabalha nessa área de militar, policial, soldado, vão saberia explicar muito melhor. Mas eu imagino, em linhas gerais, que o soldado ele tem algumas características. Foco. Eu estava ensinando isso aqui para o Estevão anteontem. Ontem, essa parte. Eu falei: filho, se o soldado não tiver foco, o que acontece com ele? Ele levantou, veio por trás de mim,
aqui estava eu, né? E pôs uma arma na minha cabeça. Falei, exatamente isso, Estevão. Um soldado que não está focado, ele vai ser presa fácil do inimigo. Então, foco. Eu usei a figura assim, imagina que eu estou numa guerra, filho. E aí sua mãe me liga, eu estou com o celular, sua mãe me liga. Amor, tem que te contar um negócio. Peraí, amor, eu estou... Distrair. Perdeu. Foco, determinação, disciplina. Um soldado, gente, não pode comer qualquer coisa, não pode dormir qualquer horário. Tem um soldado treinado para suportar as piores... Eu imagino, né? Que soldado é treinado para, sendo pego em batalha, ele suportar todo tipo de tortura e não entregar os outros. Então ele se prepara para suportar a tortura, para passar fome numa selva, e até os seus limites. Mas parece que espiritualmente a gente acha que não. Deus me ama, vai ser sempre tudo fácil. Não vou sofrer, não vou perder coisas, não vou passar dificuldade. Ele quer formar um espírito de fortaleza na igreja. Depois ele continua. Lá em 1 Timóteo 6:2, é só um versículo. 1 Timóteo 6, não está errado, peraí, só um minutinho, irmãos. 1 Timóteo 6:2. Não é isso não, está errado. 2 Timóteo 2:1. Já leu já? Já. Exatamente. Então é um tempo de vigilância, determinação, foco, disciplina. E quando Paulo vai agora, a gente quer caminhar para o final, como que a gente se torna esses homens e mulheres fortes em tempos difíceis? Tem muita coisa para ser dita, mas eu queria destacar aqui. Primeiro, 1 Timóteo 2, 1 e 4, Paulo vai falar sobre um povo que ora, um povo que sabe se posicionar espiritualmente, um povo que faz o que é a sua parte, mas aquilo que não cabe, que a gente não tem poder para fazer nada, a gente coloca diante de Deus em oração. E uma das orações que a gente é orientado a fazer é pela salvação das pessoas e para que a gente tenha paz. Orar pelos nossos governantes. Quanto, irmãos, a gente tem às vezes criticado, é digno de crítica? Beleza. Mas a crítica vai produzir alguma coisa? Talvez um pouco de consciência, mas nada mais do que isso. A gente tem que orar e jejuar pelo nosso país, pelas autoridades, para que eles se convertam, e não se converterem, pelo menos a gente tem o quê? Paz e prosperidade. Orar sobre isso. Então, um povo forte em tempos difíceis é um povo de oração, irmãos. Não tem como. Segunda coisa, um povo de palavra. 1 Timóteo 4,15. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Continua. Tome cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, de forma que salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Como líder, ele tinha que meditar na palavra de Deus para a sua própria salvação, mas como mensageiro, para que outros também fossem afetados com o poder e a vida do Evangelho. Lá agora no 4,13, volta um pouquinho aí. 1 Timóteo 4,13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Reúne a igreja em torno da palavra, ensina, exorta, encoraja. 2 Timóteo agora 2,15. Não, perdão, isso, 2,15. Procura representar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido. Então ele recebeu de Paulo isso. Continua. Desde a infância você recebeu esse ensino, né?
que te torna sábio para a salvação. Pode passar? Depois ele finaliza falando que toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para nos ensinar, nos repreender, corrigir e nos instruir para a justiça. Então, irmãos, em linhas gerais, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que por meio da oração e por meio da palavra, nós somos preparados para os tempos difíceis. Quanto tempo você tem dedicado sozinho com a sua família para abrir a Bíblia, orar, se preparar, se fortalecer nos tempos dos fins? O meu filho está vivendo uma geração, essa semana, na escola dele, ele teve uma aula experimental que todos os alunos tiveram que acompanhar, era uma aula experimental de balé. Sabe quem deu aula para ele? Assim, eles assistiram a aula, sabe de quem? Da Isa. E a Isa não é mulher. Era alguém de outra orientação sexual, nem homem nem mulher. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. O meu filho, e eu perguntei, e aí, o que você achou disso? Tal, e fala, e tal. E aproveitei a situação, vou tirar ele da escola? Dependendo da situação, dependendo do que acontecer, talvez sim. Mas não é essa a ideia. Essa ideia é que ele tem que ser preparado para a batalha. Esse é o tempo, irmãos. Não estou exagerando, estou lembrando a gente. É um tempo decisivo na história, nós vamos nos preparar, estarmos alertas. Amém? E último lugar, oração, palavra, caráter. Eu não vou ler aqui, mas você vai ver lá as atribuições de liderança para presbítero, diácono. Não é falar bem, não é ser bem-sucedido financeiramente. As características de um líder na igreja são de caráter. É mansidão, alguém que não é chegado na bebida, alguém manso, sábio, que governa bem a sua casa, que tem um bom testemunho para os de fora. Só lista de características de caráter. Aí fala, então essas exigências de caráter é para quem quer ser presbítero, pastor, diácono, profeta. Não. Para ser, tem que ser homens comprometidos com isso. Mas os líderes são o que na vida da igreja? Modelo, referência. Para que todo mundo seja assim. Cheio do Espírito Santo, com caráter aprovado. Gente que testemunha Jesus. Né? Quando tem um irmão ali recebendo você na porta, como diácono, o papel mais importante dele na igreja não é te receber, não é pôr copo aqui, obrigado pelo copo. Né, arrumar uma coisa, cadeira. Não. Eles são homens que a gente reconhece como exemplo na comunidade, que está aqui para servir. Então esse homem que é referência em caráter, está aqui arrumando trem, ele ajeitou, arruma cadeira, faltou água, pega lá. Ele está servindo. Para que todo mundo aqui aprenda que gente de caráter, de grandeza espiritual, serve. E no final, agora realmente para finalizar, 1 Timóteo 1,18. Agora, a gente precisa entender, porque parece que Timóteo é um cara frágil, inseguro. E eu particularmente não acho que ele fosse isso. Eu só acho que substituir um homem de Deus não é fácil. Porque um homem que está no final da sua jornada, teoricamente é mais sábio, já viveu, já é mais velho, experiente, muito conhecimento, muita vivência. O jovem, ele não tem tudo isso, ele vai ter que desenvolver. Então, substituir alguém muito maduro e capaz é desafio para qualquer um. Imagina substituir o apóstolo Paulo. Meu Deus. Por mais autoconfiante que esse jovem fosse, é de tremer as bases. Então ele sentia o peso da responsabilidade. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, lá no nosso trabalho, em casa, na igreja, olhando para o mundo e olhando para a nossa vida,
A gente se sente incapaz. Senhor, eu vou dar conta disso? Meus filhos vão dar conta disso? Na hora que a perseguição vier, sei lá de que forma que ela pode se tornar mais forte, a igreja vai suportar? Se vir aqui e amanhã prender o Júlio, o que vai ser da igreja? Todo mundo vai se levantar e cuidar um do outro? Vai acabar? Todo mundo vai correr e fugir? Não é fácil, irmãos. Estamos vendo um tempo assim, não é fácil. E Paulo então vai dar algumas palavras de encorajamento para Paulo, que eu queria fechar, para que você recebesse isso na sua vida, no seu coração. Primeiro, dirija você essa orientação. Agora esquece Timóteo, agora pensa em você agora. Como se eu estivesse lendo aqui como Paulo e você fosse Timóteo. Dirija você essa orientação, meu filho. Levando em consideração as profecias que anunciaram a teu respeito. Palavras proféticas que você já recebeu na sua jornada. Toma elas de volta. Eu fui chamado para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, para pregar o Evangelho, para fazer diferença na minha geração. Quais são as palavras proféticas que você acumulou na sua vida, que Deus te deu, através de pessoas? Traz à tona as profecias. Não olha para as circunstâncias, não olha nem para si mesmo. Olha para a palavra que Deus deu para a sua vida. E se posiciona, eu sou esse homem de Deus. Eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Está tudo difícil na minha vida, mas pela palavra de Deus e pelas profecias, eu vou me posicionar. Eu vou enfrentar a batalha que está diante de mim, com ousadia e coragem. Agora, 1 Timóteo 4,12. Perdão, ele mandou então aqui, diante das profecias, combateu o bom combate, né? Agora, 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Isso. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então, de novo, diante de tempos difíceis, gente que é modelo, que é referência, sabe quem é, sabe a quem serve, e mesmo que todo mundo esteja indo para um lugar que não deveria, eu permaneço onde Deus quer que eu esteja, sendo fiel a Ele. Uma geração corrompida, a gente brilha como luzes nesse mundo. Em último lugar, 2 Timóteo 1,6. Ninguém menos... Não, 2 Timóteo 1,6. Isso. Por essa razão, lembro-te que despertes o dom de Deus. Em algumas versões da sua Bíblia vai falar sobre a chama, né? Mantenha a chama acesa do dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Isso fala de transferência de legado, né? Então, quando os apóstolos impunham as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Vamos ficar de pé por um instante? Coloca a sua vida, o seu coração, a sua família diante do Senhor. Coloca a igreja. E diga para o Senhor: Senhor, eu não quero estar alheio nesse tempo decisivo da história. Não estou aqui para assistir o desenrolar das circunstâncias e da história. Posiciona, Senhor, cada homem e mulher aqui como bons soldados de Cristo, Senhor, prontos para toda boa obra, para viver o Evangelho, amar ao Senhor, ser homens e mulheres cheios da palavra, cheios de fé, cheios de ousadia, homens de oração, homens que proclamam o Evangelho aonde vão, custe o que custar, Senhor. Derrama o espírito de evangelismo sobre nós, Senhor. Não apenas nos tirar de nós a preguiça, a vergonha, mas gerar sobre a vergonha ousadia no Espírito, Senhor. Gerarmos filhos ousados no Espírito, que vão pregar para os seus colegas, crianças do avivamento, crianças que vão ser missionárias, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor. Chega de olhar para as circunstâncias,
Chega de olhar para nós mesmos. É tempo de voltar a olhar para Cristo, para as suas promessas, e dizer: eu não quero me embaraçar com as coisas dessa vida, quero ser próspero, quero fazer diferença, quero me dedicar ao que o Senhor me deu, mas com a visão para a eternidade, Senhor. Viver para a glória do Senhor, com os olhos aqui e para os olhos na manhã na eternidade, Senhor. Como bons soldados que estão dispostos a morrer por uma causa maior, pela salvação dos outros, Senhor, dos filhos, da geração. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos desafia, mas nos encoraja, Senhor. Queremos ser tudo o que o Senhor tem para nós. Não queremos desprezar, não queremos nos encolher, queremos ser esticados para este tempo, com fortes homens e mulheres, guerreiros, embaixadores, homens fiéis, prontos para o que deve vir, Senhor, pela força do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.